Você sabia que mais de 15 milhões de brasileiros são pré-diabéticos e a grande maioria nem desconfia? E o pior ainda é que o Brasil é o quinto país com mais diabéticos no mundo, somando mais de 17 milhões de pessoas que vivem com a doença. Isso segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Federação Internacional de Diabetes. Esses números crescem a cada ano e já colocam diabetes tipo 2 como uma das principais causas de cegueira, amputações, infartos e insuficiência renal desse país. O que muitas pessoas não percebem é que muito antes do diagnóstico oficial, o corpo começa a dar pequenos alertas, e ignorá-los pode custar caro. E o mais assustador ainda é que cerca de 50% dos diabéticos só descobrem a doença quando já apresentam complicações sérias, como neuropatias, problemas nos rins, infartos ou AVCs. Em 2023, foram registradas mais de 100 mil internações no Brasil por complicações do diabetes, e quase 60 mil mortes diretamente ligadas à doença. Esses números colocam o diabetes como uma das principais causas de internações e mortalidades do país. Isso sem nem contar os milhões de pessoas que vivem com limitações no dia a dia por sequelas irreversíveis. Enquanto você segue sua rotina, cuidando do trabalho, da família, das contas, sinais sutis como sede constante, visão embaçada ou cansaço extremo podem indicar que seu corpo já está adoecendo em silêncio. E o mais perigoso é que muitas vezes esses sintomas são confundidos com estresse, má alimentação, falta de sono, atrasando ainda mais o diagnóstico. Hoje eu vou te revelar os 5 sinais silenciosos que mostram que você pode estar virando diabético sem saber. E no final do vídeo ainda vou explicar o que fazer imediatamente se perceber qualquer um deles. Então fica comigo até o fim, já deixa seu like e se inscreve no canal. Você já sentiu uma sede que parece impossível de matar, mesmo bebendo litros de água? Aquela vontade incontrolável de beber água, como se estivesse no meio de um deserto. Se isso acontece com frequência, é hora de acender um alerta. Quando a glicose fica alta no sangue, os rins trabalham dobrado para tentar eliminar o excesso de açúcar pela urina, causando uma perda acelerada de água. O resultado disso é que seu corpo exige mais líquido e, consequentemente, você se pega enchendo garrafas e copos de água repetidamente ao longo do dia. Esse sintoma tem nome e se chama polidípsia. É um dos primeiros sinais de resistência à insulina, que é o estágio que precede o diabetes tipo 2. Estudos mostram que mais de 80% dos pacientes que desenvolvem diabetes relatam sede exagerada meses ou até anos antes do diagnóstico. Mas poucos associam essa sede incomum a um problema de saúde. Muitos culpam o calor, o café ou a correria do dia a dia e seguem ignorando, literalmente, um sintoma que poderia salvar vidas. Enquanto você acha que está apenas desidratado, seu organismo continua sofrendo danos silenciosos, microlesões nos rins que podem evoluir para insuficiência renal, alterações dos vasos sanguíneos que aumentam a pressão arterial e desequilíbrios que impactam até o funcionamento do coração. A polidípsia não é apenas uma sede qualquer, é um grito do corpo pedindo ajuda, e perceber isso pode ser a diferença entre prevenir e conviver com complicações graves. Sabe aquele cansaço que parece não ter explicação? Mesmo depois de dormir bem, aquele peso no corpo, como se cada movimento fosse mais difícil do que deveria. Esse cansaço, que é chamado de fadiga, pode ser muito mais do que estresse ou excesso de trabalho. É um sinal de que a glicose está se acumulando no sangue ao invés de abastecer suas células. Sem combustível, seus músculos, cérebro e órgãos ficam literalmente sem energia, e você sente como se tivesse corrido uma maratona. Esse esgotamento pode aparecer em qualquer horário do dia, mas costuma piorar após refeições ricas em carboidratos, quando o organismo libera ainda mais insulina para tentar reduzir a glicemia. Uma pesquisa mostrou que até 65% dos pacientes com pré-diabetes relatam fadiga persistente, mas a maioria não busca ajuda por acreditar que é apenas consequência de um ritmo de vida acelerado. Esse cansaço vai muito além do incômodo. Ele favorece o ganho de peso, aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e perpetua um ciclo perigoso de sedentarismo, resistência à insulina e mais fadiga. É como estar preso em uma areia movediça. Quanto mais você tenta sair sem saber a causa,
mais afunda. Reconhecer a fadiga como sintoma é essencial para interromper esse ciclo e recuperar sua energia de forma mais saudável. Você já notou que em alguns momentos tudo parece meio turvo, como se uma névoa cobrisse a sua visão? Muita gente culpa horas na frente do computador ou noites mal dormidas, mas o problema pode ser muito mais sério. Quando o açúcar no sangue fica alto, ele provoca alterações na pressão interna do olho e faz a lente ocular inchar, mudando temporariamente o foco. Esses episódios podem durar minutos ou até horas, e muitas vezes vão e voltam conforme os níveis de glicemia sobem ou descem. É por isso que é tão fácil ignorar ou associar a outros fatores do dia a dia. Mas estudos mostram que mais de 40% das pessoas com pré-diabetes relatam episódios recorrentes de visão embaçada. Isso muito antes de receberem o diagnóstico oficial. Esse sintoma é um dos principais alertas de que a glicose está descontrolada e já começa a afetar os olhos. Ignorar a visão turva pode ter consequências graves. A hiperglicemia repetidamente aumentada danifica os vasos sanguíneos da retina, levando à retinopatia diabética, que pode evoluir para hemorragias oculares e até cegueira irreversível. Agora, você come, mas parece que nada te satisfaz? Se sente fome logo depois de almoçar ou jantar, como se o estômago fosse um buraco sem fundo? Esse sintoma se chama polifagia e é um clássico sinal de que a glicose não está sendo utilizada pelas células. Sem energia, seu cérebro manda sinais de fome cada vez mais fortes, tentando forçar você a comer para repor esse combustível. Mas isso só piora o quadro. A polifagia muitas vezes faz a pessoa buscar alimentos rápidos, ricos em carboidratos e açúcares, o que provoca picos de glicemia e exige ainda mais a insulina do pâncreas. Em pouco tempo, o ciclo se repete e o corpo entra em um looping vicioso. Mais fome, mais glicose no sangue e mais resistência à insulina. Segundo o Ministério da Saúde, quase 20% dos brasileiros relatam episódios de fome exagerada associados a alterações metabólicas. Essa fome constante não é apenas um inconveniente, ela aumenta o risco de obesidade, hipertensão e outras doenças associadas à síndrome metabólica. Se você chegou até aqui, é porque se preocupa com a sua saúde ou com a de alguém que você ama. Então, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar um like, porque assim você não perde nenhum vídeo e ajuda que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Agora, você já sentiu formigamento ou dormência nas mãos, pés ou pernas, como se tivesse ficado parado na mesma posição por horas? Esse sintoma é chamado de parestesia. Surge porque o excesso de glicose no sangue começa a agredir os nervos, provocando danos que se acumulam com o tempo. Esse quadro é o início da neuropatia diabética, uma das complicações mais incapacitantes da doença. No começo, o formigamento é passageiro e esporádico, mas com o avançar da resistência à insulina, ele se torna cada vez mais frequente e duradouro, o que pode evoluir para a perda da sensibilidade total em algumas regiões. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que mais de 30% dos pacientes com pré-diabetes já apresentam sinais de neuropatia, mesmo antes de receber o diagnóstico oficial. Isso faz com que pequenos ferimentos passem despercebidos, levando a infecções graves e, em casos extremos, até amputações. A neuropatia também pode causar dores intensas em queimação, cãibras e até perda da força muscular. Esses sintomas comprometem a qualidade de vida e limitam atividades simples, como andar, segurar objetos ou até dormir. Se você se identificou com um ou mais desses sinais, a boa notícia é que existe como confirmar e até reverter o quadro antes que se torne um diabetes tipo 2. O primeiro passo é procurar um médico e realizar exames simples de sangue, como a glicemia de jejum, que mede a quantidade de açúcar circulando no sangue após 8 horas sem comer. Valores entre 100 e 125 mg por decilitro já indicam pré-diabetes, e acima de 126 mg por decilitro em mais de uma ocasião confirmam um diagnóstico de diabetes. Outro exame essencial é a hemoglobina glicada, que revela a média de glicemia nos últimos 2 a 3 meses. Valores entre 5,7% e 6,4% indicam pré-diabetes, e, quando acima de 6,5%, confirmam diabetes tipo 2. Em alguns casos, o médico pode solicitar também o teste de tolerância oral à glicose, que avalia como seu corpo responde a uma carga de açúcar, identificando alterações precoces que podem passar despercebidas em outros exames. Diagnosticar cedo faz toda a diferença,
Mudanças no estilo de vida, como dieta equilibrada, exercícios físicos e perda de peso, podem normalizar os níveis de glicose e evitar que a resistência à insulina progrida para a diabetes. Podem normalizar os níveis de glicose e evitar que a resistência à insulina progrida para a diabetes. Por isso, se você notou algum desses sintomas, marque logo sua consulta e faça os exames. Essa atitude pode salvar sua vida e evitar anos de sofrimento. Agora me diz, você se viu em algum desses sinais? E lembre-se que o diabetes tipo 2 rouba sua saúde em silêncio e que você pode interromper esse processo com informação e atitude. E me conta aqui nos comentários se você já fez esses exames para diabetes ou conhece alguém que descobriu a doença quando já estava avançada. E claro, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Por aqui você aprende tudo sobre como manter sua saúde em dia, de um jeito simples, direto e sem jaleco.